Oi, gente, tudo bem? Vamos gravar essa aula sobre funções da linguagem para vocês terem esse material guardado para vocês, tá bom? Meu nome é professora Gi e a gente vai guardar, vai explicar sobre funções da linguagem para vocês para facilitar o entendimento. Bom, falando de funções da linguagem, primeiro a gente deve observar que as funções da linguagem estão relacionadas aos elementos da linguagem. E os elementos da linguagem são seis, tá? Emissor, referente, mensagem, receptor, código e canal. Então, vamos tentar entender primeiro os elementos da linguagem para depois a gente ir para as funções. Cada elemento vai dizer respeito a um tipo de função da linguagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o referente. O referente é o assunto do enunciado, do texto, da situação linguística que a gente tiver para analisar, tá? O emissor é aquele que emite a mensagem, o eu. A mensagem é o próprio texto, pode ser uma imagem, pode ser uma charge, uma historinha, enfim. O receptor, aquele que recebe a mensagem. O código são um conjunto de signos, linguagem utilizada. O código é a própria língua, tá? No caso, a gente usa aqui o código língua portuguesa para se comunicar. E o canal? O canal é o meio pelo qual você o meio pelo qual você utiliza para poder falar. No caso que a gente usa a internet como um meio, um veículo de comunicação, pode ser vários, pode ser uma TV, pode ser o telefone, o celular, o que for, tá? É o canal, é o veículo que passa a mensagem, que a mensagem sai do emissor e chega até o receptor. Claro que quem fez essa teoria foi Roman Jakobson. Quando ele fez essa teoria, é claro que a gente vai pensar assim, não é algo tão, como que eu posso dizer? Tão assim, estanque, parado assim. Por quê? Porque a linguagem ela se modifica o tempo todo. Então, à medida que o emissor manda uma mensagem para o receptor, isso pode haver alterações a depender do conhecimento de mundo das pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação. Por exemplo, eu falo algo para você, você entende outra coisa. Então, por que você entende outra coisa? Porque você tem um outro, né? Como que eu posso dizer? Você tem uma outra maneira, uma outra bagagem de conhecimento e você vai entender as coisas, você vai receber as mensagens de textos que chegarem até você a partir do conhecimento de mundo que você tem, certo? E aí a gente parte agora para aqui, ó, esse slide que diz assim, ó, o que é o emissor ou locutor? Quem emite a mensagem. O receptor, aquele que recebe a mensagem, a quem a mensagem se destina. O que é o contexto ou referente? Ao que a mensagem se refere, situação, circunstâncias de espaço, tempo, ainda aspectos do mundo textual. Mensagem, o próprio texto. Código, de que forma a mensagem é organizada, a língua oral, escrita, os gestos, código Morse, os sons, enfim, tudo que compõe o sistema linguístico, né? O canal, o meio pelo qual a mensagem é transmitida, tá? Como eu expliquei para vocês. E aí a gente começa falando da primeira função aqui, que seria a função emotiva da linguagem, né? Que tá com ênfase no emissor. Olha aí as imagens aí, ó, as carinhas de emoção, de motivos. Você fica assim também? Né? Então, a função emotiva, ela é muito centrada no eu da mensagem. Olha aí as características, ó. Características da função emotiva: subjetividade, o domínio da primeira pessoa, do eu, o ponto de vista, visão intimista, preocupação com o eu, opiniões e relatos pessoais. Então, os tipos de texto, bilhete, e-mail, tudo que é centrado no próprio eu, naquilo que a pessoa que remete a informação, a mensagem ali, né, está centrada no eu dela, então é a função emotiva. Vamos ver um exemplo? É a linguagem mais comum em músicas, memórias, cartas, poemas, depoimentos, autobiografias e entrevistas. Isso mesmo, vamos lá, um exemplo. Um e-mail de uma mãe para os filhos. Meus amores, tenho tanta saudade de vocês. Filhos, estou muito preocupada com vocês.
Tomem cuidado e sigam todas as precauções. Lavem bem as mãos e fiquem em casa. Em breve tudo vai passar e estaremos juntinhos de novo. Amo vocês. Beijos, meus amores. Mamãe. Ai, que lindo. Olha outro exemplo aí, ó. Antes eu odiava ser eu. Depois eu me acostumei a ser eu. Hoje eu simplesmente adoro ser eu. Nossa, quanto narcisismo, né? Esse poeminha aqui do Fernando Pessoa também é um outro exemplo. Olha como tem uma carga muito enfática do eu aqui, ó. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei como que sinto. Oh, meu Deus, peraí, gente. Só um minutinho, vou voltar ali para vocês, tá? Opa, vamos voltar lá, peraí. Aqui. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu, que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, elevo-me ânsias que repudio, a minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta. Traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Fernando Pessoa. Então a gente vê aqui um poema que, se a gente for observar, ó, não sei quem sou, tudo centrado no eu. Ó. Quando falo, não sei quem eu, sou variamente do que eu que não sei se existe, sinto crenças, eu tenho, elevam-me ânsias, a minha perpétua atenção sobre mim, né? Me ponta traições de alma a um caráter que eu não tenho. Nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Né? Então, olha aí a elaboração desse poema toda focada no lírico, né? No eu. A voz que diz ali no poema. E aí a gente vai para a próxima função da linguagem, que é a função conativa ou apelativa, que tem uma ênfase no receptor. Não confundir com linguagem conotativa, tá? Aqui é a função conativa. A linguagem conotativa é outra coisa de outra aula. A função conativa ou apelativa seria a função que está centrada no tu, né? Então, objetivo do texto com predominância na função conativa: mudar hábitos, influenciar, convencer, persuadir, ordenar, convidar, apelar, sugestionar, né? Seriam as características da função conativa. Verbos no imperativo, orações que expressam desejos, referência direta ao receptor, tá? Essas funções conativas tá sempre centrado no receptor, no tu, ok? Utiliza a segunda ou terceira pessoa, tu e você, e faz uso de pontos de exclamação para dar ênfase ao apelo. Essa é a função de linguagem predominante nas mensagens publicitárias. O tipo de texto que vai predominar nesse tipo de função são as propagandas, por exemplo. Olha esse exemplo aí no slide. Ó. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Né? Perigo, lave as mãos. Né? Então, quando tem uma instrução, quando tem uma propaganda, quando tem verbos no imperativo, ó, atenção, evite contaminação, lave as mãos. Todo esse tipo de texto é um tipo de texto que tem a linguagem conativa, certo? Linguagem conativa. E aí a gente vai para esse poema do Drummond, que é muito lindo, diz assim, ó. Desejo a você, fruto do mato, cheiro de jardim, namoro no portão. Domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábados com seu amor. Filme de Carlitos, chope com amigos, crônica de Rubem Braga, viver sem inimigos. Filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você. Música de Tom com letra de Chico, frango caipira em pensão do interior, ter uma surpresa agradável, ver a banda passar, noite de lua cheia. E aí segue, né? O poema é muito lindo e a gente observa o quê? Todo o texto está centrado no você. Desejo quem? A você. Né? Então, tudo que eu desejo é a você ali no texto, né? Que ela goste de você, tá? O tempo todo o texto está centrado aí no tu. Então, mesmo sendo poema, né? Nós temos a predominância da linguagem conativa.
Olha outro texto aí, ó. Coronavírus, previna-se, esse cuidado é de todos nós, né? Percebe aí o uso da linguagem conativa, da figura de linguagem, em função da linguagem conativa, com o uso dos verbos no imperativo. E ênfase no contexto, tá? Então, vamos para... Então, ênfase no contexto. Voltando aqui. ênfase no contexto é a função referencial da linguagem. Normalmente, nós temos esse tipo de texto, jornais, revistas, textos científicos. A função da linguagem que tem a intenção principal de informar. O texto é mais imparcial, né? Então, as características da função referencial: objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, linguagem denotativa, visão universal, preferência pela terceira pessoa, teses, textos jornalísticos, científicos. Então, é o tipo de texto que vai predominar aí na função. Exemplos, olha aí. Governador de Minas quer que a União libere recursos da Lei Candir para socorrer os estados durante a pandemia do coronavírus. Espanha supera a China em número de mortes por causa do novo coronavírus. Na Índia, 1,3 bilhão iniciam quarentena de 21 dias. Então, nós temos um texto que tem a função primordial de ser imparcial e informar as pessoas de algo, tá? Então, o objetivo não é brincar com as palavras, não é entreter, não é divertir, não é falar do eu ou do tu, mas informar. ênfase no código. Função metalinguística. A função metalinguística é quando o código fala do próprio código. Lembra? A língua, né? O código. Características da função metalinguística. Código abordando o próprio código, poema que fala do poema, música que fala da música, teatro que fala do teatro. Como exemplo ao lado aí que eu coloquei o aviso, né? Aviso. Não remova este aviso. É o aviso falando do aviso. Função metalinguística. Olha aí o desenho, né? O próprio desenho, desenhando a pintura, desenhando sobre a pintura, no caso aí, o desenho. Olha um exemplo aí de poema, né? Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever, no entanto ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste mundo inunda minha vida inteira. Drummond. Tá? Então, aqui nós temos um texto com a função metalinguística, né? O poeta vai falar, professora, tem um verbo na primeira pessoa ali, falando do eu, logo no começo. Não é a função emotiva? Não. A intenção principal do texto, você sempre vai olhar qual é a intenção principal do texto. Às vezes um poema, às vezes um texto, ele pode dar margem para mais de uma função da linguagem. Mas o que você vai observar, o que predomina? O que predomina na intenção do autor aí, do texto, do lírico, é o quê? É falar da necessidade de escrever, né? Da função de escrever o poema. Então, o poema que fala de escrever poema. O poema que fala de poema. Então, é a função metalinguística. E aí a gente vai para ênfase no canal. Lembra o meio pelo qual se fala? Que é a função fática. A função fática é essa necessidade que nós temos de sempre estar perguntando, e aí? Tudo bem? Você me ouviu? Né? Você, eu vi. Isso é a função fática. Olha os exemplos que legais aqui, ó. Função fática, testar o canal de comunicação, avaliar o nível de entendimento. Por exemplo, alô, alô, ei, né? Então, quando a gente fala, tá tudo bem aí? Sim, você tá falando com alguém no telefone e você tem a necessidade de perguntar se a pessoa tá te ouvindo quando a pessoa tá em silêncio. E aí, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode continuar. Então, é a função fática. E aí, cara, tudo bem? Tudo? E lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. E ênfase na mensagem, que é a função poética. Função poética é a função que está muito preocupada com a questão do lúdico, né? Da própria poética em si do texto. Está centrado na mensagem, na elaboração da mensagem. Olha esse saco de açúcar aí, né?
açúcar, que é uma imagem que fala muito mais do que a própria imagem, né? A gente pode tirar uma série de conclusões sobre essa imagem aí, né, da barriga e tal. E aí a gente vai para as características da função poética: preocupação estética, linguagem repleta de figuras, combinações sonoras, visuais, provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro, jogo de palavras, podem agir conjuntamente em quase todas as outras funções, tá? Por causa disso, falei, às vezes pode ter mais de uma função. Olha esse exemplo aí dessa imagem, né? Figura no abraço. Então, quando a estética do texto, ou da imagem, ou da pintura, ou da escultura estiver centrada, né, na elaboração em si estética, é a função poética. Olha esse poema aí, ó, Giro, né, em forma do próprio giro. A brincadeira com as palavras faz com que seja a linguagem na função poética. Olha o poema do Augusto de Campos, né, de 1965. A palavra lixo, escrita com a palavra luxo, né? Luxo se repete várias vezes. E aí a gente pode tirar inúmeras conclusões, mas que o autor está querendo brincar com as palavras e trazer uma mensagem muito mais ampla, né? Esse texto, esse poema, apesar de ser escrito com uma palavra ou duas palavras, né? Ele diz muito, né, sobre a realidade que vivemos em 1965 e é sobre a realidade que vivemos até hoje, não é isso? Se a gente for fazer uma análise mais profunda aí, não é a ideia da aula agora, mas é isso, gente, é a função poética, ela quer dizer a brincadeira com as próprias palavras, sempre no sentido estético, no uso e abuso de todos os recursos possíveis, estilísticos possíveis, o autor vai utilizar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa se puderem. Tchau, tchau.